Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Pé de meia. Depósitos de R$1.000 nas poupanças de 4 milhões de estudantes serão feitos a partir da semana que vem. E quem terminou o terceiro ano do ensino médio em 2024 já vai poder sacar o valor. O presidente Lula diz que o programa está revolucionando a educação e impedindo que 500 mil jovens desistam da escola por ano. Se a gente não investir no jovem quando ele precisa, depois a gente vai investir para combater o crime organizado, vai investir para construir cadeia, eu prefiro investir em sala de aula. Você vai ouvir também. Petrobras adere ao programa Acredita no Primeiro Passo. Parceria assinada hoje com o Ministério do Desenvolvimento Social vai ajudar a capacitar 20 mil pessoas do Cadastro Único para o mercado de trabalho. E ainda, na Voz do Brasil de hoje. Estamos no Fevereiro Laranja. Campanha alerta para a necessidade de exames preventivos para diagnóstico de leucemia. Tratamentos para a doença estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, mas a descoberta precoce é fundamental para o sucesso no resultado. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Pela primeira vez, os estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio vão receber o valor de R$1.000 pago a cada conclusão de ano letivo do programa Pé de Meia. Os depósitos serão feitos na semana que vem, dependendo da série e data de aniversário. Mas só quem terminou o terceiro ano poderá sacar o valor. Para os demais, os valores serão depositados e ficam na poupança dos estudantes para retirada no final do ensino médio. O programa Pé de Meia está entrando em seu segundo ano de execução e beneficia cerca de 4 milhões de jovens, também com auxílio mensal de R$200. Somando todos os pagamentos, o estudante pode receber mais de R$9.000 de incentivo durante os 3 anos. A estudante Letícia Souza, de Brasília, concluiu o ensino médio no ano passado. Durante todo o ano de 2024, ela recebeu o incentivo financeiro do programa Pé de Meia. Ela conta que os R$200 mensais pagos pelo governo federal tornaram o caminho até a faculdade mais fácil. Impactou bastante na parte de eu não ter que optar entre o estudo e o trabalho. Deixar algo que ia me levar a um curso superior, porque se eu deixasse a escola, eu ia começar a trabalhar e ia esquecer daquilo que ia me levar para frente. E os estudantes concluintes do terceiro ano do ensino médio, como a Letícia, vão poder sacar mais R$1.200 na próxima semana. São R$1.000 pela conclusão do terceiro ano e R$200 para quem participou dos 2 dias do Enem. Os valores também são previstos no programa como uma espécie de poupança. Segundo o calendário divulgado pelo governo federal, quem faz aniversário de janeiro a junho receberá na terça, dia 25. Já quem nasceu entre julho e dezembro poderá sacar o valor na quarta, dia 26. E no dia 27 será feito o depósito de R$1.000 para quem concluiu o primeiro ou segundo ano do ensino médio. Mas, no caso deles, ainda não será possível sacar. A retirada do dinheiro é só ao final do terceiro ano. Em entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a liberação dos valores e lembrou a importância do incentivo do Pé de Meia para os estudantes. Esse Pé de Meia é uma revolução na educação, porque nós descobrimos que 500 mil jovens desistiam do ensino médio porque tinha que ajudar no orçamento familiar. Então nós resolvemos criar uma poupança para esse jovem. Nós damos R$200 por mês depositado na conta dele e depois no final do ano nós damos R$1.000. E esse mês agora a gente vai entregar o primeiro R$1.000. Se a gente não investir no jovem quando ele precisa, depois a gente vai investir para combater o crime organizado, vai investir para construir cadeia, eu prefiro investir em sala de aula. O programa Pé de Meia é voltado para estudantes do ensino médio das escolas públicas, de famílias que fazem parte do Cadastro Único. 4 milhões de estudantes já são beneficiados pela política. Stephanie de Araújo, estudante de uma escola pública no Gama, no Distrito Federal, está começando o último ano do ensino médio e é contemplada pelo Pé de Meia.
Nesse último ano de escola, ela está se dedicando a um sonho maior: cursar engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília, a UNB. Ela conta como o programa tem ajudado a focar só nos estudos. Como o CME é uma escola integral, eu não tinha tempo nem no primeiro nem no segundo ano para poder fazer um estágio, né? E sendo de baixa renda, né, a gente sempre fica atrás de querer ajudar o pai, a mãe, para poder pagar as coisas. E quando eu fiquei sabendo que eu ia poder receber, né, no pé de meia, eu fiquei muito feliz, porque assim eu consigo comprar coisas tanto para mim, tanto em casa, assim. Considerando todos os pagamentos previstos no programa, o beneficiado pode receber até R$ 9.200 durante o ensino médio. Reportagem, Márcia Fernandes. E o governo vai entrar em contato com estudantes que têm direito ao auxílio financeiro do pé de meia licenciaturas. Trata-se de uma bolsa de incentivo de R$ 1.050 por mês para estudantes com alto desempenho no Enem que escolherem cursos de formação de professores. O contato será feito por e-mail, mensagem de texto e notificações automáticas no celular e no computador. O objetivo é informar sobre as etapas do programa, como o cadastramento de currículo e matrícula nas instituições de ensino. Em entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, o presidente Lula falou hoje sobre a PEC da Segurança Pública, proposta que deve ser enviada ao Congresso pelo governo federal para unificar e potencializar o combate ao crime organizado em todo o país. Ele destacou que o objetivo principal da proposta é implementar um sistema unificado de segurança pública, com papéis mais bem definidos para a União, estados e municípios. O caminho que nós temos de mandar uma PEC é porque a gente quer reestruturar todo o sistema de segurança desse país. A gente quer criar uma coisa chamada Sistema Único de Segurança, em que defina corretamente o papel do governo federal, do governo estadual, inclusive do município. E é isso que nós queremos aprovar nessa PEC, qual o papel do Estado. Você pergunta que tempo? O tempo é o tempo do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional trabalhar rapidamente, essa PEC pode ser aprovada rápido. Se o Congresso não trabalhar, não vai acontecer. Uma das medidas previstas pela PEC da Segurança Pública é unificar dados como sistemas de antecedentes criminais, formatos de boletins de ocorrência e bases de mandados de prisão. Na mesma entrevista, o presidente falou também sobre a alta no preço dos alimentos e o esforço que vem sendo feito pelo governo federal para reverter o problema. Lula ressaltou que o preço de alguns itens básicos, como o ovo, tem sido impactado pelas questões climáticas e pelo aumento das exportações. Segundo o presidente, a venda da comida em dólar para o exterior acaba forçando a subida de preços para o mercado interno. Mas Lula disse que o governo vem negociando formas de reduzir o peso no bolso do consumidor brasileiro. O Brasil virou quase que um supermercado do mundo. E nós queremos discutir com os empresários que nós queremos que eles exportem, mas não pode faltar para o povo brasileiro. E nós vamos ter que fazer uma reunião com os atacadistas para discutir como é que a gente pode trazer isso para baixo. Porque o fato de você estar vendendo produto em dólar que está alto, não significa que você tem que colocar no preço do brasileiro o mesmo preço que você exporta. A cesta básica é totalmente isenta de qualquer imposto, inclusive a carne. E nós fizemos isso para baratear. Agora, quando você tem momentos como esse que nós estamos vivendo, você, obviamente, que não consegue controlar do dia para a noite. Mas pode ter certeza, o preço vai baixar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que o peixe volte aos padrões do poder aquisitivo do trabalhador. E o esforço para a redução do preço dos alimentos também foi tema abordado pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, hoje no programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação. O ministro lembrou que a safra de grãos no Brasil em 2024-2025 deve bater recorde e chegar a 325 milhões e 700 mil toneladas, um aumento de quase 10% em relação à safra passada. Se essa previsão for confirmada, será a maior colheita já registrada pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com o ministro, esse aumento na produção de grãos deve ajudar a reduzir os custos para a produção de proteína animal também, como carnes e ovos. Nós estamos esperando agora, nessa safra recorde, que ela possa incidir sobre carne, que ela possa incidir, porque quando você tem uma produção de milho e soja grande, isso vai dar em farelo de milho e de soja, vai dar em ração, vai dar em proteína, né? Então, para isso, nós, com essa diminuição, nós possamos diminuir o preço da carne e dos ovos, né?
Microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte podem regularizar dívidas, com a União. Os contribuintes têm até o dia 30 de maio para aderir à negociação especial de débitos do Simples Nacional com condições diferenciadas, como descontos e parcelamento. Atenção! Você é microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte e tem dívida com a União? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, prorrogou a oportunidade para você regularizar sua situação. Os contribuintes têm agora até o dia 30 de maio para aderir à negociação especial de débitos do Simples Nacional, com condições diferenciadas, como descontos e parcelamento. Segundo o procurador da Fazenda, Eduardo Sadala Butti, coordenador-geral da Dívida Ativa da União e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a oportunidade é destinada a empresas com débitos de até 20 salários mínimos, mesmo que já tenham outra negociação em curso. O contribuinte pode quitar seus débitos com descontos. As condições de pagamento variam conforme o valor da dívida, o percentual de entrada e a quantidade de parcelas. Por exemplo, se você pagar em até 7 meses, o desconto é de até 50%. Em até 12 meses, 45% de desconto. Mas, para dívidas de até 5 salários mínimos, o desconto é ainda maior, 50% mesmo no parcelamento em até 55 meses. O sistema mostra todas as dívidas elegíveis e as condições disponíveis. Segundo o procurador da Fazenda, Eduardo Sadala Butti, os modelos de negociação são oferecidos para diferentes perfis de contribuintes, conforme o edital. Após a adesão, é fundamental lembrar que tem que pagar a primeira prestação até o último dia útil do mês, para garantir a negociação. São descontos que podem chegar até 65% e a facilidade de parcelar em até 120 prestações. Acesse www.pgfn.gov.br para saber mais. Para aderir à negociação, os contribuintes devem acessar o portal Regularize e clicar em Negociar Dívida, depois de fazerem o login. Reportagem Carolina Monteiro. O Brasil fez história no paradesporto militar. Os paratletas das Forças Armadas e das Forças Auxiliares Brasileiras estrearam no Invictus Games de Vancouver, no Canadá, com ouro no vôlei sentado. E os brasileiros também garantiram boas colocações na natação. Os Invictus Games são uma competição internacional voltada para militares que sofreram lesões ou doenças graves em serviço. A ideia é promover a reabilitação e a inclusão deles por meio do esporte. Nesta edição, cerca de 550 atletas de 23 países participaram do evento. E os militares brasileiros foram estreantes. A participação do Brasil nos Invictus Games é um marco para o paradesporto militar. O Ministério da Defesa regulamentou a participação de militares reformados em competições esportivas, garantindo apoio para treinamento e competições. O general de divisão Paulo Afonso Bruno de Mello, diretor do Departamento de Desporto Militar, explica como essa iniciativa impacta a vida dos militares. Essa é uma ação maravilhosa desenvolvida pelo Ministério, que por meio do Departamento de Desporto Militar vem trabalhando de forma progressiva no desenvolvimento do paradesporto militar. Trata-se de uma ferramenta de suma importância que busca recuperar em militares reformados a sensação de pertencimento às Forças Armadas, bem como contribuir com o processo de adequação do militar e de sua família à nova realidade, oportunizando um novo propósito de vida. Para os atletas, os Invictus Games vão muito além da competição. O primeiro sargento do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe Fraga de Fraga, falou sobre a emoção de participar do evento. Um sentimento de... a gente transborda de emoção, né? Poder estar com outros irmãos, outros colegas, pessoas que também passaram por dificuldades, cada um com as suas pontuais, e a gente podendo estar fazendo história no vôlei paralímpico militar, abrindo portas aí para outros militares que possam ter as mesmas oportunidades que nós estamos tendo. O Invictus Games é uma competição extraordinária, né? Onde a gente tem a possibilidade de congregar com outros atletas de outras nações e, para mim, isso não tem preço.
jamais imaginei que conseguiria chegar aqui e por isso não tem como a gente não ficar tomado de emoção. Hoje eu estou muito feliz pela oportunidade que me foi possibilitada. O Brasil mostrou sua força logo na estreia dos Invictus Games, levando o nome do país ao pódio e reforçando o papel do esporte na inclusão e reabilitação de militares reformados. Reportagem Gabriel Pinheiro. Um acordo com a Petrobras vai garantir novas oportunidades no mercado de trabalho para a população de baixa renda. A parceria assinada hoje no Rio de Janeiro é mais uma firmada por meio do programa Acredita no Primeiro Passo. E vai qualificar mais de 20 mil pessoas. O programa Acredita no Primeiro Passo leva qualificação e autonomia econômica a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Isso se dá por meio de parcerias firmadas com estados, municípios e empresas. O novo acordo firmado nesta quinta-feira com a Petrobras deve beneficiar cerca de 20 mil pessoas, como destacou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Trabalhamos a integração de esforços. Com a Petrobras, são 20 mil vagas em 35 cursos, garantindo as condições de atender necessidades para a expansão dos investimentos da Petrobras. A Petrobras vai investir cerca de 111 bilhões de dólares e aqui as oportunidades surgem. A parceria fortalecerá ações de capacitação e inserção no mercado de trabalho em setores estratégicos como energia, logística e indústria. A presidente da Petrobras, Magda Chambriardi, explica que a iniciativa vai ajudar também a resolver o problema de falta de mão de obra especializada em operações da companhia. A gente já sente necessidade de diversas especialidades para cumprir o nosso atendimento ao investimento e nessa direção o que nós estamos fazendo é abrindo essa demanda ao pessoal do Cadastro Único para que eles possam vir a ser treinados e capacitados para atendimento das necessidades da Petrobras. Podem participar do programa Acredita no Primeiro Passo pessoas de 16 aos 65 anos de idade com informações atualizadas no CadÚnico. Segundo o governo, tem prioridade no programa pessoas com deficiência, mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas. Reportagem Gabriela Noronha. As empresas de apostas esportivas virtuais, as chamadas BETs, têm até o dia 17 de março para enviarem ao Ministério da Fazenda suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. A determinação é da Secretaria de Prêmios e Apostas e vale também para as empresas que atuam no país sob decisão judicial. As políticas de prevenção a crimes estão previstas na lei que regulamentou o funcionamento das BETs no país e o não cumprimento da medida pode resultar em punições como multas. O setor portuário brasileiro alcançou um resultado histórico em 2024, chegando a 1 bilhão e 320 milhões de toneladas movimentadas. O porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, participou com 60 milhões de toneladas nesse resultado. Para 2025, a previsão é que sejam feitas 21 concessões de portos brasileiros, somando investimentos de quase 9 bilhões de reais. Nesta sexta-feira, o presidente Lula vai participar da cerimônia de assinatura do contrato de concessão de um terminal em Itaguaí. Quem fala mais sobre a importância do porto para o país e a concessão é a repórter Luana Karen. Serão cerca de 250 mil metros quadrados dedicados à exportação de minério de ferro. O terminal a ser construído no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, terá capacidade para movimentar 20 milhões de toneladas por ano e vai receber investimentos privados de 3 bilhões e meio de reais, o maior já realizado pelo setor privado em portos no Brasil. A superintendente dos portos de Itaguaí e Angra dos Reis, Júlia Crisóstomo, destaca a importância da ampliação do porto de Itaguaí. Estão previstos mais de 3 mil empregos indiretos aqui com a construção desse terminal. E representa uma receita para o país, né, de impostos que vão gerar mais impostos para o Brasil, né? Atualmente, o porto de Itaguaí conta com 3 terminais, que movimentaram em 2024 60 milhões de toneladas. No ano passado, a movimentação portuária no Brasil atingiu a marca recorde de 1 bilhão 320 milhões de toneladas, um crescimento de 1,18% em relação ao ano anterior.
O destaque ficou para os portos públicos, que registraram a maior marca desde o início do levantamento, com um aumento de 5,13% e um total de 474 milhões de toneladas movimentadas. Entre os terminais de maior desempenho, destacam-se os portos de Santos, em São Paulo, Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Paranaguá, no Paraná. Ivan Jardim, diretor da agência Porto Consultoria, destaca que 95% de tudo que o Brasil vende para outros países sai pelos portos brasileiros. Na seção de exportação, a gente tem um agro que é extremamente pujante, né, que tem uma capacidade de exportação, e a gente também tem uma demanda de importação de alguns produtos que atende tanto ao agronegócio como produtos acabados, veículos, containers, carga geral e etc. Em 2024, foram realizados 8 leilões no setor, atraindo mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos. Para 2025, a previsão é que sejam feitas 21 concessões, somando investimentos de quase 9 bilhões de reais, que ampliarão ainda mais a capacidade portuária do país. De Itaguaí, no Rio de Janeiro, Luana Karen. Estamos no Fevereiro Laranja, campanha que alerta para o diagnóstico precoce da leucemia. A doença se manifesta em várias formas e é de difícil prevenção. Por isso, é preciso ficar atento e fazer os exames de rotina periodicamente. A leucemia tem tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde. A leucemia é um câncer que se origina na medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas. Geralmente é de origem desconhecida ou genética e, por isso, é difícil a prevenção, mas com diagnóstico e tratamento precoce, há grande potencial de controle até mesmo a cura, como explica o chefe do setor de hematologia do INCA, Ricardo Benin. Quanto mais precocemente o tratamento é instituído, melhor a chance, seja de curar para aquelas doenças que têm um potencial de cura, seja para ter um ótimo controle a longo prazo. Para conscientizar os brasileiros sobre a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce no combate às leucemias, é que foi criado o Fevereiro Laranja. Nesse período, o Ministério da Saúde, suas instituições e todo o sistema de saúde do país promovem campanhas de informação sobre sintomas iniciais da doença e a necessidade de procurar ajuda médica o quanto antes, como recomenda a médica Caterine Moura, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. O diagnóstico precoce é essencial para que a gente tenha melhores resultados em tratamento. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento gratuito aos pacientes com leucemia em hospitais habilitados em oncologia para diagnosticar, tratar e acompanhar na parte clínica e laboratorial. Heitor Campos, de 29 anos, morador de São Paulo, há 5 anos, por causa de um sangramento no dente, descobriu a leucemia mieloide aguda. Hoje, a doença está controlada. Tem o acompanhamento de toda uma equipe multiprofissional totalmente pelo SUS. Tanto o meu tratamento quanto as medicações são todos conveniados pelo SUS. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são registrados no Brasil a cada ano quase 11 mil novos casos da doença. Reportagem Cleide Lopes. A partir de amanhã estará aberto para consulta o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de fevereiro. O lote é formado por 105.919 restituições de contribuintes. Entre elas estão prioridades legais, como idosos e pessoas com deficiência. Também entram nesse lote os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou que optaram por receber a restituição via Pix. O crédito bancário de aproximadamente 314 milhões de reais será realizado na sexta-feira da semana seguinte, 28 de fevereiro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a restituição. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones. Lá é possível verificar também sobre a restituição. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A
voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF nega pedido de Bolsonaro para estender prazo de defesa sobre denúncia de tentativa de golpe de Estado. STJ recebe denúncia contra a desembargadora no âmbito da Operação Faroeste. A empresa é condenada por falhas de energia em Santarém, no Pará. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal nega pedido da defesa de Bolsonaro para estender prazo de defesa de 15 para 83 dias. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Marcelo Della Libera. A defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou ao Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira requerimentos com o argumento de que não teve acesso à íntegra das provas que serviram de base para a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o político e outras 33 pessoas por crimes contra a democracia. Entre os pedidos está a extensão do prazo para 83 dias para análise do processo e apresentação de defesa. Ao negar a solicitação, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, lembrou que os advogados da parte sempre tiveram total acesso ao processo. Além disso, o ministro explicou que não é possível conceder o prazo solicitado pela defesa por falta de previsão legal. Plenário do STF decide que remoção deve prevalecer com relação à promoção de magistrados. A remoção de magistrados é o processo de transferência dentro da carreira, podendo ocorrer a pedido, por interesse público ou como sanção disciplinar. Neto Costa. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal validaram por maioria de votos uma lei do Estado de Roraima que estabelece que a remoção de juízes deve ser feita antes das promoções, por merecimento e antiguidade. O plenário também definiu que a regra deve valer para todos os estados brasileiros, que terão um prazo de até 12 meses para adequar às normas locais. O STF também determinou o cancelamento do tema 964, de repercussão geral, que estabelecia a prevalência das promoções sobre as remoções. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia do Ministério Público Federal contra a desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, e 2 filhos dela. Eles são investigados no âmbito da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais sobre disputas de terras na região oeste da Bahia. Fátima Uchoa. Com o recebimento da denúncia pelo STJ, que incluiu ainda um advogado colaborador das investigações, os acusados passam a ser réus na ação penal. A desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima também é acusada de tentar obstruir as investigações entre novembro de 2019 e 14 de dezembro de 2020, data em que foi presa. Na casa dela foram encontrados documentos referentes às investigações da Operação Faroeste. Para o relator no STJ, ministro Og Fernandes, há provas que confirmam as declarações do advogado colaborador. Gestora de fundo de investimento não responde por dívida trabalhista de empresa investida. Um fundo de investimento pode fazer parte de um grupo econômico para fins trabalhistas, desde que exerça coordenação e controle sobre a empresa investida. Larice de Paula. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou 2 empresas, uma gestora de fundo de investimento e outra sócia controladora, da responsabilidade solidária pelos valores devidos a uma trabalhadora. De acordo com o colegiado, o fundo de investimentos pode fazer parte do grupo econômico, mas no caso concreto, as REs se limitavam à administração dos recursos, sem exercer controle efetivo sobre a empresa investida. Empresa Equatorial é condenada a indenizar consumidores por falhas de energia em Santarém, no Pará. O pedido foi do MPF. Vanessa Pereira. As falhas de energia elétrica aconteceram durante 2009 e 2013. De acordo com a sentença, a empresa Equatorial deve divulgar a condenação na televisão para que os consumidores prejudicados possam procurar justiça para receber a indenização. A divulgação deve ser feita todos os dias durante pelo menos uma semana.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado define relator para a segunda fase de regulamentação da reforma tributária. Reeleição e novo Código Eleitoral podem impactar eleições de 2026. Senado pode aprovar renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos. Boa noite. Boa noite. O novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, indicou o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para a relatoria da segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Dentre outros pontos, o projeto cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, tributo que vai substituir o ICMS e o ISS. Repórter Bruno Lourenço. O novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, indicou o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, para a relatoria da segunda parte da regulamentação da reforma tributária. O projeto de lei complementar trata, dentre outros pontos, da criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Otto Alencar declarou que não há nome melhor do que o de Eduardo Braga, já que ele foi o relator da reforma tributária e da primeira proposta de regulamentação da reforma. A outra legislação, já está encaminhada para o Senado Federal e como o senador domina já essa legislação e deu uma contribuição muito grande, eu acompanhei perfeitamente o trabalho do senador Eduardo Braga, do seu esforço, da sua capacidade de ouvir, de audição, de fazer várias e várias reuniões, audiências públicas. O projeto de lei que regulamenta a gestão e a fiscalização do imposto sobre bens e serviços também traz novas regras para a incidência da tributação sobre heranças, o imposto sobre transmissão causa-mortes e doações. O IBS vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal, e o comitê gestor terá a participação de estados e municípios. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apresentou um projeto de lei neste ano que obriga a administração pública a comprovar o cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados de empresas terceirizadas contratadas pelo poder público. Segundo o parlamentar, a legislação atual exige que o próprio trabalhador terceirizado denuncie possíveis irregularidades. Para Cajuru, a fiscalização deve ser responsabilidade da administração pública, com o objetivo de prevenir fraudes e garantir a proteção dos direitos desses profissionais. Considero que não é justo nem razoável transferir esse ônus ao trabalhador que, além de sofrer com a inadimplência por não receber seus direitos básicos, ainda precisa enfrentar uma batalha judicial carregada de obstáculos. E a Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização terá como foco a supervisão dos gastos e ações do governo. A afirmação foi feita pelo novo presidente do colegiado, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, que destacou a transparência e a proteção do consumidor como prioridades. O parlamentar também afirmou que cobrará do governo providências para resolver a greve dos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Segundo ele, a paralisação desde setembro tem prejudicado pessoas que dependem dos auxílios previdenciários. Chamar o governo para explicar aqui por que o governo não está negociando com essa categoria para resolver essa questão e diminuir o sofrimento das pessoas. O presidente do Senado disse que a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e envolvidos nos atos de 8 de janeiro não será tema do Congresso Nacional. Governistas avaliam que o assunto não vai afetar as votações. Já a oposição voltou a questionar a delação de ex-ajudante de ordens que embasou o processo.
Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é fundamental separar as questões políticas das jurídicas, numa referência à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 33 pessoas, incluindo militares, por tentativa de golpe de Estado. Separar as questões políticas das questões jurídicas é fundamental. O que nós tivemos pela Procuradoria-Geral da República foi uma denúncia que está sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, das autoridades competentes. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, minimizou a denúncia da PGR. Uma denúncia completamente absurda, um grande circo que foi feito. Foi um copia e cola do que o Cid colocou no papel nas suas transdelações, porque o que ele fez não foi delação, foi uma coação. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que as votações no Congresso Nacional não serão comprometidas. Mas eu não vejo por que razão isso de alguma maneira possa comprometer o processo legislativo aqui. Até porque nós não temos condição de interferir nos procedimentos que a Justiça vai adotar e está adotando. O presidente do Senado declarou ainda que a proposta de uma anistia para os envolvidos com os atos do 8 de janeiro não é um assunto dos brasileiros, numa referência ao compromisso de votar projetos de interesse do país. E 2 propostas em análise na Comissão de Constituição e Justiça devem impactar as eleições do ano que vem. O projeto do novo Código Eleitoral e a PEC do fim da reeleição. A reportagem é de César Mendes. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, é relator de 2 matérias na Comissão de Constituição e Justiça que deverão ter impacto no processo eleitoral do ano que vem. Uma delas é o projeto de lei complementar do novo Código Eleitoral, que consolida toda a legislação sobre o tema, hoje dispersa em várias leis e decisões da Justiça Eleitoral. Entre as inovações estão o percentual mínimo de 30% de candidaturas por cada sexo nas listas dos partidos para as eleições proporcionais e estímulos para a participação política de pessoas negras, indígenas e com deficiência. O texto regulamenta ainda o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. Altera a contagem de prazo de inelegibilidade nos casos de cassação de registro e de condenação pela lei da ficha limpa e define a prestação de contas dos partidos. Marcelo Castro disse que pretende votar logo o seu relatório na CCJ. Para ele ir para a Câmara, porque nós fizemos muitas modificações, a Câmara votar também para poder entrar em vigência esse ano. Então, se dependesse de mim, esse código já teria sido votado há muito tempo. Como não foi, nós esperamos ser aprovado este ano para poder viger já para as próximas eleições. Castro disse ser favorável também ao fim da reeleição para cargos no Executivo, com o aumento dos mandatos de prefeitos, governadores e do presidente da República para 5 anos. Mudança prevista na proposta de emenda constitucional do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, também sob sua relatoria na CCJ. Nós entendemos que isso foi um grande malefício que foi introduzido na política no Brasil, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, e o melhor que nós faríamos seria, de uma vez por todas, acabar com essa história de reeleição e colocar mandato de 5 anos para todo mundo, de vereador a presidente da República. Um projeto de lei em análise no Senado busca renegociação de dívidas rurais em até 20 anos. A proposta transforma dívidas agropecuárias em títulos do Tesouro Nacional até o limite de 60 bilhões de reais. As informações com o repórter Pedro Pince. Um projeto de lei do Senado permite a renegociação de até 60 bilhões de reais em dívidas de produtores rurais impactados por eventos climáticos extremos desde 2021. De autoria do senador Luiz Carlos Reins, do Progressistas do Rio Grande do Sul, o texto prevê a securitização de operações de crédito rural contratadas até 30 de junho de 2025. Com a securitização, as dívidas referentes a custeio, investimento e comercialização seriam transformadas em títulos negociáveis no mercado financeiro e lastreados pelo Tesouro Nacional. Os produtores teriam até 20 anos para pagar essas dívidas, incluindo um período de 3 anos de carência. Segundo Luiz Carlos Reins, os desastres naturais ameaçam a atividade rural e comprometem a capacidade de pagamento dos produtores. Hoje nós temos seguramente mais de 100 mil agricultores, pequenos, médios e grandes, que já prorrogaram o ano passado com as enchentes.
E de novo esse ano estamos prorrogando dívidas pela 5ª vez, sem contar a safra de inverno. O prejuízo seguramente ultrapassa 600, 700 bilhões de reais. Além da securitização das dívidas, o texto também prevê uma linha de crédito especial para a recuperação do solo e implantação de programas de irrigação. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova tarifa menor para consumidores afetados em desastres. Plenário define proteção para mulheres indígenas vítimas de violência. Deputados mantêm debate sobre indiciamentos por tentativa de golpe. Boa noite. Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outros militares. Ele vê perseguição política à direita e afirma que não houve tentativa de golpe após as eleições de 2022. Sargento Gonçalves acusa o Supremo Tribunal Federal de proteger aliados do governo ao anular condenações da Lava Jato, como no caso do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Ele afirma que, apesar da tentativa de silenciar a oposição, confia em uma mudança política no país. Alfredinho, do PT de São Paulo, acusa parlamentares da oposição de hipocrisia, alegando que 42 de seus 96 deputados estariam envolvidos em escândalos, corrupção e crimes, assim como seu principal líder, o ex-presidente Bolsonaro, que está sob o risco de ser preso por corrupção. Alfredinho acusa a oposição de tentar ocultar os avanços do governo, como o crescimento do PIB, a redução do desemprego e o fortalecimento das políticas sociais, porque os resultados comprovam que o governo está cumprindo seu compromisso de melhorar a vida da população. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, coloca sob suspeição a delação premiada de Mauro Cid, alegando que houve coação por parte do STF com o intuito de incriminar Bolsonaro. Em sua análise, a decisão da Corte de restringir a divulgação do inquérito reforça a desconfiança. Otônio de Paula defende Bolsonaro, o coloca como o maior líder da nação e incentiva que ele enfrente com dignidade uma eventual prisão, de onde irá liderar uma possível revolução. O parlamentar encerra conclamando a direita a resistir às pressões que estão por vir. Na opinião de Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, a denúncia da PGR sobre a tentativa de golpe de Estado revela que uma organização criminosa tentou desmoralizar o sistema eleitoral para manter Jair Bolsonaro no poder. O Brasil vai passar limpo essa história. Bolsonaro terá garantido amplo direito de defesa e, junto com a sua organização criminosa, será levado a julgamento. Se absolvido, será colocado em liberdade. Se condenado, será preso, talvez com penas superiores a 30 anos de cadeia. Esse processo é pedagógico para a democracia. Esse processo é fundamental para que a gente diga em alto bom som que nesse país ditadura nunca mais. Paulo Pimenta cita ainda os casos das joias e da falsificação do cartão de vacina para levantar a possibilidade de outras denúncias contra o ex-presidente. O parlamentar alerta para o risco de fuga de investigados e sugere que o Congresso e a sociedade sigam atentos às investigações. Capitão Alden, do PL da Bahia, alega que a peça acusatória apresentada contra Bolsonaro não é digna de crédito. Para ele, o texto não apresenta provas, é baseado em subjetividades e em uma delação obtida sob tortura psicológica e ameaças. Capitão Alden ironiza a tese de golpe de Estado, afirmando que não havia apoio internacional ou armas para os manifestantes. Ele acusa o atual governo de manipular politicamente o caso na tentativa de se manter no poder. Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca a gravidade das acusações apresentadas contra Jair Bolsonaro. Dentre elas, a de um suposto plano de assassinato de autoridades e a manipulação das Forças Armadas. Ele defende o devido processo legal e espera que seja feita a justiça. Vicentinho condena ainda a proposta de anistia, alegando que a lei deva valer para todos. O deputado sugere aos apoiadores de Bolsonaro uma leitura atenta da denúncia apresentada pela PGR antes de defender cegamente o ex-mandatário. Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, relata agressões sofridas por policiais em serviço no dia dos atentados aos palácios dos Três Poderes.
e questiona se os defensores da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro também defendem o ataque cometido contra os policiais. Na opinião de Raymond, os defensores da anistia fazem discursos vazios, evitando discutir sobre os crimes cometidos para levar a sociedade a perceber os atos como irrelevantes. Ele encerra reafirmando sua oposição à anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a ideia de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele defende que a punição é essencial para preservar a ordem e evitar que a impunidade ameace a segurança e o respeito à lei. O deputado questiona a postura de colegas que defendem a anistia. Bongás aponta que isso enfraquece a confiança da população na capacidade da Câmara de proteger os direitos do povo e defender a democracia e as instituições. Eleições. Welter, do PT do Paraná, critica a posição da direita de questionar a legitimidade das urnas eletrônicas. O deputado aponta a incoerência da oposição e lembra que o mesmo sistema que elegeu a bancada do PL, a maior da Câmara, validou os votos para presidente da República. Welter afirma que a estratégia de disseminar desinformação tem por objetivo enganar os eleitores e enfraquecer a democracia. Ele também avalia que tentativas de auditoria por consultores estrangeiros demonstram submissão a interesses externos e afetam a soberania nacional. Ivan Júnior, do União, critica a judicialização da escolha para compor a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado contesta a decisão do STF de realizar uma nova eleição. Segundo ele, o judiciário não deve interferir em assuntos internos de outro poder. Ivan Júnior argumenta que a situação gerou um impasse desnecessário, uma vez que, de acordo com o parlamentar, o critério de desempate utilizado na eleição está previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão. Justiça. Em meio a forte discussão e divergências, Câmara aprova projeto que torna crime manipulação digital de ato sexual de candidatas no Código Penal. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi o ambiente em plenário durante a votação. Depois de muito debate, discussão e até suspensão da sessão, o plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime, com pena que pode chegar a 12 anos de prisão, a manipulação digital e o compartilhamento em redes sociais de imagens de candidato a cargo eletivo gerada por ferramenta de inteligência artificial. O projeto colocou em lados opostos parlamentares do governo e da oposição, e o debate sobre a proposta acabou envolvendo também a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Houve tumulto e a sessão foi suspensa por 8 minutos pela deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, terceira secretária da Câmara que presidia os trabalhos. O projeto aprovado cria o crime de conteúdo sexual manipulado por inteligência artificial no Código Penal. Quem manipular, produzir ou divulgar o conteúdo de nudez ou ato sexual falso gerado por tecnologia de inteligência artificial está sujeito a pena de até 6 anos de prisão. A pena, porém, pode ser aumentada se a vítima for mulher ou se o conteúdo for compartilhado em redes sociais, podendo chegar a 9 anos de prisão. Se a vítima for candidata, pode chegar a 12 anos. No caso de o autor do crime ser também candidato, terá o registro cassado. A proposta foi atacada por deputados de oposição, como a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Esse projeto me parece algo como um lobo em pele de cordeiro, porque nesse momento paira uma grande desconfiança sobre a atuação da Corte Eleitoral. Eu, como deputada da direita conservadora, tenho sofrido perseguição. A relatora, deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, defendeu o projeto. Que eu quero aqui garantir que não existe qualquer coibição do uso da inteligência artificial quando utilizada para o bem. Aqui a gente pune quem abusa da inteligência artificial para cometer crimes que transformem e desfigurem a imagem de qualquer cidadão de forma sexualmente e pune com mais severidade, obviamente, os crimes cometidos contra mulheres, mulheres candidatas, idosos, pessoas com deficiência e crianças nos termos do artigo penal. Durante a discussão da proposta, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, subiu à tribuna cercado por parlamentares de oposição para defender o ex-presidente Bolsonaro da acusação de tentativa de golpe de Estado. Ao longo da sessão, deputados da oposição classificaram a acusação como fantasiosa, sem provas e com fins políticos. Em seguida, o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, líder da federação formada pelo PT, PCdoB e PV, também subiu à tribuna, mas para defender a punição às pessoas apontadas como golpistas pelo Ministério Público. O pronunciamento provocou tumulto no plenário e a deputada delegada Catarina suspendeu a sessão. Olha, é o seguinte,
está suspensa. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. A sessão foi retomada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e o projeto acabou aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O projeto que torna crime, com pena que pode chegar a 12 anos de prisão, a manipulação digital e o compartilhamento em redes sociais de imagem de candidata a cargo eletivo gerada por ferramenta de inteligência artificial, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Homenagem. Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, homenageia Dom Dario Campos, que renunciou ao cargo de arcebispo de Vitória ao completar 75 anos. O congressista celebra a trajetória do religioso dedicada aos mais vulneráveis e à defesa dos direitos humanos. Segurança Pública. Carlos Jordi, do PL, atribui o agravamento da violência no Rio de Janeiro e o fortalecimento das facções criminosas a decisões do governo e do Poder Judiciário. Entre elas, o deputado menciona a que restringe as operações policiais nas favelas do estado. Carlos Jordi também condena o lançamento do Plano Pena Justa, que propõe mudanças no sistema prisional brasileiro. Para ele, a medida concede benefícios a criminosos enquanto a população enfrenta uma sensação crescente de insegurança e vulnerabilidade. Direitos Humanos. A Câmara aprova projeto que define regras para a proteção da mulher indígena vítima de violência doméstica e familiar. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Deputados e deputadas aprovaram por unanimidade projeto que cria regras para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta define como a Lei Maria da Penha deve ser aplicada quando a vítima é mulher indígena. Estabelece, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de intérpretes e o respeito à identidade e tradições do povo indígena, o que deve ser atestado por meio de relatório antropológico. O projeto também estabelece os direitos da mulher indígena vítima de violência doméstica e familiar, entre os quais o de ser atendida por um policial capacitado, ter suas palavras traduzidas fielmente, ser acompanhada por um familiar ou representante de sua etnia e pedir medidas protetivas de urgência. A proposta contém ainda obrigações para o poder público. Os órgãos responsáveis, como a FUNAI, terão que ser notificados se houver algum caso de violência e se articular para permitir atendimento multidisciplinar à vítima. Entre as ações previstas estão também a distribuição de exemplares da Lei Maria da Penha às comunidades indígenas, traduzidas em seus respectivos idiomas, bem como cartilhas com orientações de como prevenir e como agir em casos de violência. A autora do projeto, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que o tratamento específico à mulher indígena vítima de violência é o resgate de uma dívida histórica. Ainda no dia de hoje, uma mulher indígena, Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, foi morta por açoite de foice na cabeça. Por isso se faz tão necessário votar esse projeto de lei, que não se trata de partido de esquerda nem de direita, mas se trata de um Brasil profundo, que tem uma dívida histórica com as mulheres indígenas. O projeto também institui a semana do dia 19 de abril como a Semana da Mulher Indígena, voltada para a conscientização sobre os direitos delas e os instrumentos que dispõem para sua proteção. A proposta teve parecer favorável da relatora, a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que defendeu o projeto. Nós, mulheres, temos um desafio do tamanho do Brasil. Temos um desafio do tamanho da nossa nação. Saber que todos os territórios são indígenas, saber que todas as mulheres são brasileiras, detentoras e sujeitas de direito. O projeto que cria regras para o atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência doméstica e familiar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Meio Ambiente. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a eventual exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Ele alerta para os impactos ambientais e climáticos da iniciativa e lembra que o Brasil assumiu compromissos internacionais para conter o aquecimento global. O deputado aponta que o governo deve decidir se pretende liderar a transição energética no mundo ou aumentar a queima de combustíveis fósseis com a produção de petróleo. Ivan Valente aposta na priorização de fontes renováveis e lembra o potencial do país em energia limpa.
Câmara aprova projeto que prevê descontos nas contas de luz, água e esgoto dos consumidores afetados por desastres climáticos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê descontos nas contas de água, luz e esgoto dos consumidores diretamente afetados por desastres naturais, como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado. A proposta estabelece que, durante o estado de calamidade pública reconhecido oficialmente, ficam suspensas da conta de luz as cobranças de adicionais, como a bandeira tarifária. Também fica suspenso o corte de energia daquelas famílias que não pagaram as contas. O projeto define ainda que, depois de expirado o estado de emergência, as concessionárias de energia elétrica não poderão cobrar multa e juros daqueles consumidores inadimplentes diretamente atingidos pela calamidade. O projeto original, apresentado pelo deputado Júlio Delgado, do PV de Minas Gerais, foi alterado pelo relator, deputado Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, depois de sugestões feitas por diversos partidos. O texto final estabelece ainda que as empresas responsáveis pelo fornecimento de água e esgoto também deverão prever medidas de flexibilização das tarifas quando ocorrer um desastre climático. A proposta prevê também que a compensação dos descontos às empresas distribuidoras de energia elétrica será feita pelo governo com recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O projeto foi aprovado por unanimidade. Para o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres, é justo permitir que a pessoa afetada por um desastre continue a ser atendida por empresas de energia elétrica e saneamento. As concessionárias, às vezes, se excedem, porque a pessoa gasta um pouco mais de água, gasta um pouco mais de energia, principalmente porque no período de exceção, no período de calamidade, as pessoas precisam da água, da energia, para limpar suas casas, para cuidar. Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que são necessárias mudanças que vão além de medidas emergenciais. Segundo ele, essas situações agora são rotina. Esse tipo de projeto precisa nos fazer pensar e ir além. As medidas que nós estamos tratando como medidas excepcionais são cada vez mais a regra da lógica ambiental em que vivemos. Nós não estamos mais numa situação em que os desastres socioambientais são exceção ou são esporádicos. Eles são a regra. O projeto que permite descontos nas contas de água, luz e saneamento básico dos consumidores diretamente afetados por desastres naturais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Ao rebater as críticas ao governo, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, alega que a antiga administração deixou o país com estoques regulatórios vazios e políticas públicas desmontadas. A deputada reforça que a base da recuperação econômica é o fortalecimento do salário mínimo. Juliana Cardoso considera que as medidas tomadas pelo antigo governo favoreceram a especulação imobiliária e afetaram terras indígenas. Ela acrescenta que a manutenção da presidência do Banco Central, indicada pelo governo anterior, foi um entrave para o desenvolvimento do país. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, coautor do projeto que deu origem à Lei Paul Singer, que cria a Política Nacional de Economia Solidária e o Sistema Nacional de Economia Solidária, festeja que a lei, cujo objetivo é gerar renda com inclusão social e desenvolvimento coletivo, tenha sido sancionada pelo Poder Executivo. Sancionou e, com certeza, vai dar vazão a criar mais programas, mais apoio, mais estímulo para que a economia popular e solidária possa crescer no Brasil. Eu, como militante dessa área que sempre fui, e hoje como parlamentar, me sinto feliz em poder ter ajudado a construir, aprovar o projeto e acompanhar o presidente Lula na sua sanção. Bongás espera que a nova norma amplie os investimentos na economia solidária, impulsionando projetos em todo o país com mecanismos capazes de dar mais autonomia para que os trabalhadores participem mais ativamente de decisões econômicas. Nós temos meios solidários que podem e devem ser construídos para que todos possam ter acesso. Nós temos que dar acesso e oportunidade. Esta é a regra. Acesso e oportunidade. E de forma que as pessoas possam serem partícipes e serem protagonistas, serem conhecedores, ajudarem democraticamente a tomar as suas deliberações nas instâncias dos organismos democráticos na economia solidária. Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, alerta para o elevado custo da energia elétrica no Brasil, que, segundo ele, apesar da abundância de recursos naturais, possui uma das tarifas mais caras do mundo. O deputado defende a expansão da energia solar como alternativa para baratear a conta de luz e impulsionar a geração distribuída. Hoje, a nossa luta maior, e não pode ser diferente, é para baixar
a conta de luz do brasileiro. O brasileiro paga a segunda conta de luz mais cara do planeta. No entanto, nós somos um país rico em energia. Nós temos água em abundante, temos muitos rios, temos sol, temos vento. E uma das maneiras que a gente tem de diminuir a conta de luz é utilizar a energia solar. A energia solar é a mais barata que existe. O sol está aí brilhando todos os dias, gratuitamente. Temos que usar esse sol. Lafayette de Andrada propõe ainda restringir a atuação das distribuidoras de energia na geração distribuída. Segundo o deputado, grandes concessionárias competem de forma desleal com pequenas empresas do setor, prejudicando a livre concorrência e o desenvolvimento do mercado de energia solar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Até mais. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.